Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e a designação do Vem e Segue para nós estudarmos essa semana é Gênesis capítulo 37 ao capítulo 41, tá bom? Eu observei aqui que alguns capítulos foram pulados aqui da designação. Por exemplo, nós terminamos semana passada aí o capítulo 33, então faltaria o capítulo 34, 35 e o 36. Mas essa semana pulou esses capítulos e nós já vamos iniciar o capítulo 37 ao capítulo 41. Vou mais estudando aqui, eu uso como designação as próprias escrituras, né? Eu compartilho muito com vocês a respeito de, de bloco de escritura, né? Como se fosse um tema. Então, isso me ajuda a buscar escrituras do Novo Testamento, do livro de Mórmon, do Doutrina e Convênio. Eu junto tudo em um assunto e aí a gente consegue compreender melhor, tá? Mas hoje, como a gente está ensinando todos os dias aqui no canal, o propósito é todos os dias compartilhar a designação do Vem e Segue, hoje especificamente eu vou sair um pouquinho da designação, tá bom? Ao invés de compartilhar com vocês do 37 ao 41 dentro dessa designação, eu vou voltar um pouquinho, compartilhar o capítulo 34 e um versículo do 35, porque é de grande importância essa história também, tá bom? Falando de algumas repercussões que vai ter lá no futuro. Então eu vou compartilhar hoje com vocês o capítulo 34 aqui, mas amanhã a gente já volta dentro da designação do Vem e Segue, tá bom? Vamos lá. Então o que está acontecendo aqui no capítulo 34? Jacó, ele enriqueceu, né? O seu gado multiplicou muito, ele havia morado ali na terra de Canaã. Só que quando acabava a grama, né, o verdinho ali para o gado comer, ele tinha que sair daquela terra e ir para outra, porque eles cuidavam de gado. Tanto já Abraão, Isaac e Jacó, eles foram peregrinos na terra, eles não tinham uma terra própria, uma cidade. Então eles ficavam se mudando de lugar em lugar. Quando eles chegavam num lugar onde já tinha gente naquela terra, eles tinham que alugar aquela terra, pagar uma porcentagem de alguma maneira ali, para o gado dele ir lá e se alimentar, tá bom? E ele chegou numa cidade, então, Jacó, chamada Siquém, tá bom? E é sobre essa cidade que nós vamos falar algo que vai acontecer aqui, tá bom? Vou começar aqui, ó, no capítulo 34, versículo 1, diz assim, ó: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, que para ver as filhas da terra. Então, o que está acontecendo aqui? Quando Jacó ele se estabeleceu ali perto da cidade de Siquém, tá bom? Ele veio com o seu gado e ali ele já tinha os seus filhos, né? Ele tinha ali 11 filhos e uma moça chamada Diná. E Diná, o próprio nome Diná significa, na tradução aqui do hebraico, significa julgamento, tá bom? Então, um nome que significa julgamento, que tem a ver com esse capítulo que nós vamos compartilhar agora. Bom, então ela chegou ali na cidade e ela quis ver, né, como é que era a cidade ali e saiu para conhecer as moças da cidade. Isso mostra para nós também que nós devemos tomar cuidado onde nossos filhos estão indo, com quem eles estão andando, lembrando do mandamento que Deus havia dado, que eles não poderiam se casar com pessoas fora do convênio ali. Por isso, né, que o próprio Jacó foi buscar esposa lá em Harã, pessoas que tinham convênio com o Senhor. Bom, então Diná ela sai ali na cidade para conhecer as moças e acontece um fato ali muito ruim, porque naquela cidade chamada Siquém, um homem chamado Siquém, tá bom? Que era o príncipe daquela cidade, ele toma ela ali, né, a força e acaba violentando ela, tá bom? E aí, fazendo esse ato de violência, depois diz aqui que ele gostou dela. E aí, então, ele pediu para o pai dele ir conversar lá com Jacó para fazer um casamento entre eles, que eles iriam pagar o dote, tá bom? Na verdade, a gente consegue observar aqui que houve um interesse da parte lá de Siquém e do pai de Siquém, porque Jacó ele era um homem muito rico. Então, após descobrir quem era Diná e a besteira que ele havia feito também, né? Aí eles pegaram e falaram, não, vamos dar um jeito aqui, né, para que os dois povos se unam, né? Assim a gente vai poder ter o gado deles e eles podem se associar à nossa cidade, que possamos casar um com os outros. Então eles tentaram fazer esse tipo de negociação depois, né, de que realmente
Diná, ela foi ali violentada, né, contra a vontade dela ali. E mais, né, quando o pai de Siquém, ele vem falar com Jacó, ele não traz Diná, né, para Diná contar a história ali, né. Na verdade, eles deixam ela cativa lá, então isso foi muito ruim da parte deles. Então eles vêm ali querendo fazer essa espécie de casamento. Né? Jacó ficou muito chateado, ele não disse uma palavra, ficou muito chateado e esperou seus filhos chegar. Então, novamente, ali o pai, né, de Siquém, o nome dele aqui, um pouco difícil de falar, né, Omor, alguma coisa assim, é Hamor, Hamor, né? Ele veio falar com a família de Jacó. Os filhos de Jacó tiveram reações diferentes. Nenhum deles gostou, nisso sim, mas alguns deles ficaram chateados e outros ficaram irados, né? Realmente com raiva do que havia acontecido ali. Mas depois do acontecido, o que se podia fazer, né? Eles estavam propondo o casamento ali, mostrando ali uma certa maneira de poder compensar o que houve ali. Né? Afinal, Siquém lá, ele queria, ele é contado aqui que ele se apegou à moça e não queria largar. Né? Embora tenha essa parte comercial aqui, ó. Por exemplo, no versículo 10 diz assim, ó: habitareis conosco a esta terra diante de vossa face, e habitareis e negociareis nela, e tomareis possessão nela. Então o pai de Siquém ali, ele queria que as duas famílias se juntassem, tá bom? Que eles pudessem se juntar. Mas era uma situação muito complicada, porque o Senhor já havia falado que não era para o povo do convênio se misturar com pessoas que não eram do convênio. Por quê? Porque as outras pessoas as pessoas do convênio são melhor do que as outras? Não. O Senhor, ele estava separando uma nação santa, ele estava levantando um povo do convênio ali. E o problema é que este povo do convênio são famílias falhas, são pessoas assim como nós também. Né? E se misturando com outros povos, era mais fácil eles se converterem à cultuação de outros deuses do que pegar aquelas pessoas e converter elas ao Deus verdadeiro e vivo. Bom, então esse era o problema. Então, por isso que o Senhor ele proibia esse tipo de relacionamento no começo aqui. Então, quem quisesse entrar para a aliança fazia o convênio ali, tá bom? E podia entrar, mas não tinha essa pregação do evangelho aqui no começo. Então, tem esse problema aqui. Então, esse pai disse quem ele observou, né, que Jacó ele era muito rico, então ele queria unir ali, porque ele enxergou vantagens nessas coisas. E aí o que acontece aqui? Né? No versículo 25 e o versículo 26, um pouquinho antes aqui, nesse acordo, a família de Jacó falou, olha, só vamos poder fazer essa negociação, esse casamento, se todo o seu povo, eles se converterem, né? Se eles fizerem a circuncisão, né? Entrarem para a aliança. E eles concordaram, imediatamente eles foram lá e circuncisaram não só eles, né? Mas o acordo dizia que todo o povo deles deveriam circuncidar, porque a partir daquele momento os dois povos seriam um único povo, né? Só que, porém, aquela circuncisão ali, eles estavam fazendo mais pelo interesse, né? Pelo bem ali dos materiais. Bom, então não era algo bem plausível ali. Mas o que acontece aqui é uma reação inusitada aqui de Simeão e Levi, né? É o que eles fazem. Quando eles circuncisam ali, né? No terceiro dia ali, quando eles estão inflamados, com febre, né? Simeão e Levi, eles fazem o seguinte, tá aqui no versículo 25 e 26. E aconteceu que no terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram e afoitaram a cidade e mataram todos os homens. E mataram também ao fio da espada o pai de Siquém e o filho Siquém. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E depois eles foram lá, né? Depois que o resto da família ali tomou conhecimento do que Simeão e Levi fez, eles foram lá e saquearam a cidade também, né? Tomaram as pessoas ali, trouxeram todos
ali como cativo também ali naquele momento, né? E aí trouxeram essas pessoas. E isso foi muito mal aos olhos de Jacó. Ele ficou muito triste porque já tinha rolado um acordo ali, tá bom? Inclusive isso vai ter consequências sérias na hora da distribuição de bênçãos ali para Simeão e Levi, tá bom? Vai ter uma consequência, né, por causa disso aqui que eles fizeram. Bom, no versículo 30, Jacó, ao tomar conhecimento, ele diz assim, ó: E então disse Jacó a Simeão e Levi: Tende-me turbado, dizendo, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os canazeus e pezireus. Tendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão contra mim, e atacar-me-ão, e serei destruído, eu e minha casa. Então ele começou a ter medo, ele falou, olha, vocês fizeram isso aí, sem minha aprovação, e agora eles vão retalhar a gente, né? E nós não somos suficiente em número, né? Os cananeus e os pirizeus, eles vão se juntar, e eles vão nos atacar, vai destruir a nossa casa inteira por conta disso, né? Então fala sobre o ato de violência ali, o ato sem pensar de Simeão e Levi ali, tá bom? E tanto que a vingança deles foi além do que da medida também, né? Porque o que acontece? Ele não matou somente Siquém e a casa de Siquém, mas conta que ele matou todos os homens ao fio da espada ali, né? Então foi realmente uma injustiça que eles fizeram ali naquela ocasião, né? Talvez era melhor só não firmar esse acordo, né? Se acontece isso com a filha, você não vai obrigar a sua filha a se casar com alguém mau caráter, né? Com alguém que realmente você sabe que não presta, que não vai dar futuro nenhum ali. Então, mesmo sua filha grávida, você aceita dentro de casa, cuida, né? Então, não... aconteceu, agora vai ter que casar. Não é assim que deve funcionar as coisas, tá bom? Então, vamos continuar compartilhando aqui. Ele teve muito medo, Jacó e sua família, por causa disso. Então, eles pegam e se mudam, né? O próprio Deus fala, agora vocês têm que ir para outro lugar. Eles voltam lá para Betel, né? Eles voltam para a cidade de Betel, ou é Peniel, não lembro o nome da cidade que eles vão. Mas eles têm que ir para essa cidade aqui e eles constroem um altar ali. E se não fosse a misericórdia de Deus, né? Aqui no versículo, por exemplo... 35 diz assim, no capítulo 35, versículo 5: E partiram, e o temor de Deus caiu sobre a cidade, dos que estavam ao redor dela, e não foram ao encalço dos filhos de Jacó. Então, por causa do temor do Senhor, né, daquelas pessoas ali, o temor do Senhor caiu sobre aquelas pessoas que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro, mas o temor caiu ali, de maneira que eles não perseguiram Jacó e seus filhos para destruí-lo. Então a gente vê a misericórdia de Deus, apesar da violência que Simeão e Levi ele fizeram ali, tá bom? Então a gente consegue ver que tem sérias consequências esse ato deles, inclusive na bênção que eles vão receber, fala sobre esse ato, né, de violência que eles tiveram ali por conta da espada. Para finalizar a mensagem aqui, eu vou compartilhar com vocês Gênesis 35, o versículo 2, que diz assim: E então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Novamente falando das vestes aqui dos convênios, né? Então, o que Jacó fez aqui, né? Aqui, todo aquele povo que veio com eles falou, olha, a gente tem que se purificar. Então ele pede todas as joias ali, e ele dispensa, ele enterra aquelas joias ali, porque eram braceletes, né? Porque como o povo, Simeão e Levi, né, eles foram lá, atacaram, então eles trouxeram crianças, eles não mataram crianças, eles trouxeram crianças, trouxeram jovens ali, e eles tinham essas pulseiras que eram de ouro, coisa assim, mas tinha escritas de outros deuses. Então eles estavam começando a cultuar outros deuses, porque estavam se misturando com outro povo. Por isso que Jacó, ele fala aqui que eles deveriam purificar-se. Então eles tiraram essa joia, essas coisas que pertenciam a outros deuses e dispensam, para que eles possam viver realmente a religião do Deus vivo e verdadeiro, tá bom? Aqui no
no manual até fala um pouquinho sobre esse purificarmos, né? No sentido espiritual, significa ser limpo e livre do pecado e dos desejos pecaminosos. Caso em que a palavra é usada, nesse caso a palavra é usada para descrever pessoas virtuosas e de coração puro, tá bom? Então, limpai-vos significa isso, né? Deixar outros deuses, deixar hábitos ruins e se apegar somente a Deus ali, ter bons pensamentos, atos virtuosos. Então é disso que está falando aqui. Nós possamos realmente aprender por meio dessa história que vingança não é bom. Vingança realmente vai cair contra nós mesmos. É como você beber veneno e querer que a outra pessoa que morra. Bom, então a vingança ela é um veneno. Ela ataca nós mesmos. Então eu deixo essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.